E a segunda temporada do live action se encerrou. Será que foi melhor que a primeira? Será que vai ser pior do que a terceira? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Fizemos o vídeo anterior comentando sobre o início do live action, as minhas primeiras impressões assim que eu tinha terminado de ver os 2 primeiros episódios. Mas agora eu terminei tudo, então a gente vai conversar sobre toda a série, sobre coisas legais, sobre coisas não tão legais assim, fazer aquela review completa do que eu achei, né? Caso você esteja aí querendo saber, seja para começar a assistir a série ou para você até mesmo entender um pouco mais dos seus sentimentos e entender um pouco mais do que esperar daqui pra frente, mas tudo isso depois da vinheta. Bom, pra quem não assistiu o nosso vídeo anterior, que é primeiras impressões do live action com os 2 primeiros episódios, vou resumir aqui mais ou menos o que eu senti e o que eu comentei por lá. Eu senti muita emoção, chorei de monte, adorei e tava bastante empolgado pra ver o restante. Afinal de contas, é a segunda temporada de uma série que eu achei bastante interessante já na primeira temporada, e eles conseguiram dessa vez acertar e melhorar muita coisa que eu comentei ali como uma crítica à primeira temporada, aqui eles acertaram. Eles foram arrumando. Isso me lembra que eu critico você o tempo todo. Você que é público aqui do canal, de vez em quando você tá aí na preguiça, tá na leseira, não quer fazer as coisas, não quer se mover direito, e mesmo assim quer reclamar, porque o ser humano ele gosta de reclamar. Então eu vou te fazer um negócio aqui, meu irmão. Vou te fazer um negócio que você vai me agradecer, que é o quê? Te cobrar. Estou te cobrando nesse momento, porque o ano já começou, já tem tempo agora. Não tá mais no comecinho não, ainda tá quase na metade do ano, né? Quase no final já, se bobear. E você talvez não tenha começado ainda a se empenhar naquele objetivo que você colocou desde o começo do ano. Respondeu minhas caixinhas no Instagram, falou, Guto, não, esse ano eu vou estudar bastante, esse ano eu vou conseguir ali mudar de carreira, ou esse ano eu vou tomar um rumo na minha vida. E às vezes você não fez isso com tanto ímpeto, então eu vou te cobrar. E te relembrar da Alura, que tá aqui pra te auxiliar nesse processo. A Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, pode te guiar nesses caminhos. Guto, quais são os caminhos? Tem vários dentro da Alura. Para mais de 22 carreiras que você pode seguir com os cursos da Alura, e a própria escola te ajuda nisso, né? Para você não ficar ali perdido, afinal de contas, tem bastante curso, eles são muito qualificados, mas você, se não entende nada do mundo, não entende nada do mercado, você vai ficar, tá, mas por onde eu começo? Por isso, eles separaram essas carreiras para facilitar. Por isso, agora tem com mais facilidade mentorias especializadas para o seu caso dentro da Alura. Para você conversar, você entender exatamente qual rumo que você quer e você ter uma orientação diretamente para você. Seja da área de ciência de dados, que particularmente eu acho uma área gigantesca para hoje em dia, seja a área de inteligência artificial, seja programação em qualquer tipo de linguagem, tudo isso está lá dentro e você pode seguir esses caminhos. Além de idioma, né? Tem uma coisa muito importante ali que quando você trabalha no mundo tech, saber falar inglês e espanhol, principalmente, são 2 línguas muito necessárias que tem lá dentro também. Por isso, tô aqui te dando essa dica, te dando esse puxão de orelha, porque o ano tá correndo por aí e às vezes você deixou de aproveitar alguma oportunidade. Então, meu irmão, o link tá pra vocês aí, alura.com.br/cronosfera, pra você ter desconto. Quanto mais tempo você fizer a matrícula, mais desconto vai ter. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo na época de lançamento, tá tendo descontos ainda mais especiais. Então, você tá vendo agora, não dá bobeira, meu irmão. Já passa lá, pra começar, quem sabe, a segunda temporada aí da sua vida. Mas quanto à segunda temporada de One Piece, eu vou dizer aqui pra vocês lá do começo que eu gostei, agora pareceu pelo tom que eu falei, pareceu que eu não gostei da série. Eu gostei da série bastante, muito mais que a primeira, inclusive, mas ao mesmo tempo eu me decepcionei um pouco. A gente vai conversar um tanto sobre isso. Vamos fazer em breve, futuramente, aquele vídeo que vocês adoraram da primeira temporada, de acertos e erros e tal. Mas, resumindo aqui, conversando já entrando nos meandros da série, cara, eu acho que os 2 primeiros episódios, eles me colocaram alguma expectativa quanto a algumas coisas que não foram respondidas pro final da série e isso me deu uma baqueada, por mais que a gente tenha ali muitos e muitos acertos. Um dos acertos, inclusive, é muito interessante perceber estruturalmente, né, durante todos os episódios ali, desde aqueles 2 primeiros quanto o restante, eles mantêm um pouco dessa lógica que eles seguem por uma ideia narrativa de fazer micronúcleos dentro dos núcleos. Basicamente, você subdivide a sua equipe principal em várias mini-equipes para poder ter interação entre os personagens. Ó, Guto, isso é óbvio, qualquer história faz isso em qualquer tipo de mídia? Faz. Mas qual que é o lance aqui? Você consegue gerar empatia e relacionamento entre personagens muito mais facilmente se você mantivê-los durante um tempo juntos. Então, pô, o primeiro episódio, Logtown, eles se dividem ali. O Luffy vai com o Sanji, a Nami vai com o Usopp e o Zoro fica meio solto, mas ele prontamente acaba encontrando a Tashigi e aí forma-se esse outro núcleo. Geralmente
geralmente o núcleo fica ali rondando entre duas pessoas, que aí você vê a interação de um com o outro especificamente, você começa a entender mais sobre os personagens, você começa a ter uma ligação com eles, como se você fosse a terceira pessoa do assunto. Tipo quando você entra num grupo novo de amigos e tem duas pessoas que conhecem há muito tempo, é muito mais fácil você observar um pouco eles e você entende como eles se comportam e, né, por aí vai. E eles fazem isso quase todos os episódios dessa temporada. No segundo episódio, o Luffy fica de fora. Ele meio que serve como uma ligação ali entre o grupo dele e o restante. Luffy fica com o Crocus, aí a Nami se divide ali e fica junto com o Zoro, né? Até que eles vão se dividir de novo. E o Sanji vai junto com o Usopp. E por aí vai. Cada episódio eles vão misturando esses núcleos justamente para poder desenvolver esses personagens de uma maneira natural. A gente vê eles de pouco em pouco, ao invés de ver apenas as interações em grupo, que tem ali reações e tudo mais, que tem a ver com a comunidade no geral. Se você vê eles no pequeno, você passa a entender como eles são como personagens quando vão interagir em grupo. Isso aqui não apenas é a escolha mais sensata de se fazer por questões lógicas e estruturais de roteiro e de manutenção de tempo de tela para os personagens, mas de qualquer forma foi executado de uma maneira muito boa, né? Que é importante também. E isso funcionou bastante durante vários dos episódios, né? Essa divisão de todo mundo e aí vai, se reagrupa, reúne. É uma coisa que, bom, a gente conhece a estrutura de One Piece, é feita assim o tempo todo. Caso você não conheça, existem as piadas em torno de One Piece fazer isso sempre, em todos os arcos, todas as ilhas que eles chegam, se dividem, por aí vai, depois se reagrupam, e toda aquela lógica básica de estrutura de roteiro. Voltando então ao terceiro episódio, a gente vai pra Whiskey Peak. Vamos passar aqui meio que trechinho por trechinho. Whiskey Peak, eu também achei um ponto altíssimo da série. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Tanto essa divisão quanto a exploração de outros lados dos personagens, né? Usopp e Sanji, quem diriam? Usopp, when two gorgeous women ask you to taste their finest, you taste it. E também todo o restante da realização técnica desse episódio é em níveis de direção o episódio mais bem dirigido, principalmente em coreografia e luta, de longe, uma coisa que faz até com que você fique com gosto meio amargo no restante da série, dessa temporada e principalmente da anterior. Você fica, nossa, mas a parte de luta desse episódio é tão boa que as outras parecem horríveis. Elas são meio fraquinhas só, não funcionam tão... Algumas são horríveis, mas geralmente elas são meio fraquinhas só. Só que esse episódio foi realmente absurdo. O Zoro lutando contra 100 agentes da Baroque Works e você vendo a luta contra o 100 numa coreografia insana. Realmente ali ficou surpreendente. McKenna tem muita experiência com artes marciais, né, desde sempre, cresceu lutando com espada, lutando tudo quanto é jeito, e, né, já tem até experiência cinematográfica com isso. Ele participou do filme ali de... como é que chama? Samurai X, tudo bem que a produção de lá em questão de coreografia de luta é até muito acima de One Piece, mas ele já tinha um tanto dessa sapiência de como se portar e de como lutar em câmera, né, que é um pouco diferente de como lutar normalmente. Esse episódio eu gostei bastante. A parte de Whiskey Peak eu achava até que é uma parte que seria descartada e tudo mais, mas foi um ponto altíssimo pra todo mundo ali e pra, né, o desfecho que você começa a ver a história da Vivi, a Baroque Works, que se conecta com o restante. A Baroque Works, por si só, inclusive, acho que eu não tenho nenhum comentário negativo aqui contra todo mundo. Nenhum dos Mister, nenhum das Miss, todo mundo lindo. Brutes. Their deeds will be forgotten by history, not mine. Todo mundo lindo, não apenas no sentido estético, mas como personagem mesmo, né? O jeito que eles abraçaram a bizarrice para alguns deles que precisavam ali, né? Quando a gente ia falar do bicho abutre e da mulher, como é que chama? Da mulher lontra, é meio doido, né? Porque você tá vendo uma lontra de óculos e pijaminha lutando contra o sangue. E eles abraçaram esse lado da bizarrice, que é importantíssimo para que você consiga setar o mood da situação. Então, clima é uma coisa importante para One Piece. Inclusive, ficam aqui uma crítica. Você é tuiteiro. Crítica aos tuiteiros. Você que tá amigo tuiteiro, manda esse trecho pra ele. Porque o mal do tuiteiro é não entender a complexidade das coisas. Uma coisa, ela não é feita pra ser assistida um trecho. Se eu fiz um filme de 1 hora, de 2 horas, você pode pegar 1 minuto daquilo e assistir e achar a pior coisa do mundo. Mas contextualmente, dentro do clima que eu te citei do restante, ele pode ser incrível. Yo ho ho ho, yo ho ho ho.
Imagina você vai assistir uma cena de medo, a cena mais amedrontadora de todas. Eu coloco pra você 30 segundos. Você não vai sentir o medo. Por quê? Porque, como é que é, Jorge? Setar clima. Construção de mood, construção de toda essa ambientação e você começa a ficar aberto. Cinema é que nem uma massagem. Se você chegar de repente e der duas porradas no ombro, o cara fala, ué, isso aqui não é massagem, tá me batendo. Mas se você botar uma essenciazinha de eucalipto, o cara vai ficar deitado ali na maca, vir com calma, musiquinha lenta, meia hora depois de você massageando o cara com óleo, você vai lá e dar esses mesmos 2 murrinhos, ele vai falar, nossa, diferente. Então você, twitteiro safado, que pega os trechinhos de One Piece e posta no Twitter e fala, nossa, não sei porque o pessoal gosta disso aqui, ficou uma merda. Ficou uma merda se você assistiu 1 minuto só. Só que se você tiver assistido 1 hora antes disso, né, 50 minutos, 40 minutos, te setando nesse clima meio bizarro, te abrindo as possibilidades de que o estranho e o esquisito acontece lá dentro, você aceita, entende? É que nem a massagem. Então você que quer assistir as coisas por edit ou quer assistir as coisas pelo Twitter, meu irmão, pelo amor de Deus, você precisa do contexto inteiro. E por que eu quero dizer isso? Eu não sei, eu queria criticar Twitter. Mas o que eu quero dizer de restante é, quando o mood, ele sai um pouco e fica meio esquisito ou meio fora, é facilmente perceptível se você tiver acertado o restante. E aqui entra um pouco das minhas críticas ao live action no geral. Na verdade não entra ainda não. A gente vai falar de Little Garden. Little Garden é bom. Little Garden é bom. O destaque que o Usopp tem pra cá também, muito bom. Conseguiram crescer o personagem, que não era uma coisa com grande destaque na primeira temporada, inclusive era o meu ponto de maior crítica, né? O Usopp, eles conseguiram fazer jus a ele aqui e fazer jus ao sentimento que ele tem quanto aos gigantes, quanto a toda aquela situação. Little Garden, quanto a isso, realmente muito legal. Então a gente vai pra Drum, que é onde entra a minha crítica. Is she gonna shoot us again? Please forgive Maria. We've all been on edge. Aí complicado, porque minha crítica tá associada a Drum e ao clima de Drum no geral, tirando o flashback, que é o melhor episódio da série inteira, de longe, episódio 7. Tirando isso, é de longe o melhor. O restante de Drum eu achei meio paia. Não apenas comparando com o anime, não tô fazendo comparação, tiraram isso, tiraram aquilo. Tiraram realmente algumas coisas. Mas eu acho que essas ausências, essas retiradas de coisa, foram meio que numa necessidade de a gente precisa entregar os acontecimentos e não necessariamente a forma que leva a esses acontecimentos e muito menos os sentimentos que levam a esses acontecimentos. O que eu quero dizer? Esse arco é muito importante pra gente ver os sentimentos do Luffy quanto daquilo, da gente ver essa proteção, ele percebendo, ele aprendendo ali a ter que abaixar a cabeça, ele aprendendo a salvar as pessoas, ajudar o restante ali de uma outra forma. E nesse arco eu senti que ficou faltando um tanto. Ficou faltando bastante da própria cidade de Drum, da própria ilha no geral. As pessoas ali, a questão médica, foi citado, mas não foi realmente abordado, né? Não foi entrado em detalhes, você não sentiu realmente o quanto a falta médica especificamente faltou pro restante da cidade, né? A falta médica faltou. Os médicos, os grupos de médicos, né? Os médicos foram retirados da ilha de Drum, a falta que eles faziam naquele percurso. Por mais que o flashback tenha mostrado essa caça, quando você vê no presente o povo ali de Drum, você vê só o pessoal que tá tentando resistir a alguma coisa, batalha e tudo mais, estão civis lá tentando lutar e tal, mas a temática da parte médica, eu acho que pra parte do presente fica faltando um pouco. Eu acho que fica faltando um pouco explorar como que o povo ficou doente. A gente vê ali só um povo fragilizado, a gente vê que eles estão em situação ruim, mas a gente não vê o quanto eles estão abalados mentalmente no presente, né? No flashback é impecável. Mas no presente, eu senti que faltou um pouco disso, né? De como, mesmo assim, mesmo numa situação ruim, eles continuavam vendo o Chopper como um monstro, porque eles estão em crise, né? Um país em crise começa a ver tudo como inimigo, né? Essa é uma das temáticas ali de Drum, e por isso o Hiluluk vinha com essa salvação, né? Ele queria salvar as pessoas e curar o país inteiro nessa situação toda, e eu acho que faltou um pouco a gente enxergar isso no presente. No passado, de novo, como mencionei, foi, né, mostrado ali, mas eu senti um pouco de falta do povo de Drum, e principalmente do Luffy. If we can't go around the mountain, then we go straight up. Seja pra Drum ou seja pra todo o restante, tirando os 2 primeiros episódios, né? E eu acho que é por isso que vem um pouco da minha decepção. Porque depois das cenas iniciais que eu mencionei, a cena do Buggy, que é brilhante, e a cena do Luffy conversando com a Labum, que pegou muito de surpresa e eu adorei, o restante do Luffy tá meio fora. Ele ainda tá meio fora do Luffy.
E é contrastante isso, porque eu acho que todos os outros personagens estão muito dentro dos seus papéis, né? Os atores estão conseguindo fazer o papel bem, e o roteiro também tá se encaixando muito bem com esses papéis. E aí o Luffy, eu acho que tá um pouco discrepante ainda, por mais que seja realmente uma posição muito ingrata, né? Muito difícil você ter que interpretar o Luffy e ter qualquer conexão com o restante da história. Mas eu acho que os outros personagens conseguiram fazer essa união muito mais fácil entre o que existe na história original de One Piece e o que é possível de se entregar numa adaptação com pessoas reais, colocando a sua própria interpretação disso sem perder a essência, mas ainda assim sendo aqueles personagens. E eu acho que aqui, pô, o Zop tem um destaque muito grande pra isso. Sanji é brilhante, ele já era desde a primeira temporada, mas aqui também. Nami. O Zoro de vez em quando fica meio pastelão ali, mas é porque o Zoro é imbecil. Agora o Luffy... Eu sinto falta dessa união ainda. Eu ainda senti que o Luffy ainda nos passa um pouco a vibe de estou imitando o Luffy. Né? No caso, o Inaki passa essa vibe de estou imitando o Luffy, não encontrei necessariamente o meu Luffy, né? Às vezes ali tem alguns momentos que são momentos bons, que eu acho que ele encontrou o Luffy dele, né? A parte da risada, quando ele vai ser executado, que é um tanto diferente da risada do anime, que o Luffy só fica, né, um sorrisinho contente, fala, né, pessoal, eu vou morrer. Aqui ele buscou uma coisa um pouco diferente, tipo uma gargalhada, um riso que veio de dentro ali, que é diferente o tom do negócio. Mas eu gostei. Ao mesmo tempo que a gente vê ele idiota cantando com a Labum ali no segundo episódio, que é um tom um pouco diferente do Luffy do anime, realmente, né? Só que ele abaixa o tom do que é o Luffy dele na interpretação, geralmente, né? Que é aquela coisa mais imbecil ainda. É esquisito, não é imbecil a palavra, mas ele é realmente uma imitação de um cara imbecil. Eu acho que essa é a colocação correta. O Luffy, por vezes, parece que ele tá imitando um cara imbecil e não sendo apenas bobo. Mas, por exemplo, na cena da Labum, ele tá lá, fazendo a dancinha do Nika, aquela coisa, cantando a musiquinha, e aí ele vai abaixando um pouco o tom pra ter a conexão com a baleia. E aí, nesse momento aqui, eu falei, pô, aqui ele captou o Luffy, que ele tem a inocência, a bobeira, a tranquilidade, a idiotice do Luffy, mas ele tem ao mesmo tempo a esperteza de compreender sentimentos. People leave, Laboon. But sometimes you end up somewhere you never thought you would. Nem que não seja uma coisa pensada, mas aquela coisa natural e instintiva de ter a compreensão do que os seus companheiros, amigos, as pessoas ao redor dele sentem, e ele corresponde a isso. Ali, eu falei, caraca, esse aqui é o Luffy do Inaki, que ele consegue fazer essa transição, né, e ter esses momentos um pouco mais intensos até, e um pouco mais sérios. Só que aí pro restante... O restante, ele meio que volta a ser o Luffy só, meio bobão mesmo, e aí eu não sei, eu fiquei meio triste, meio desapontado, porque nesses 2 primeiros episódios eu achei que ele mandou muito bem, e no restante poderia ter mais. Não apenas questão dele, né, é muito difícil, como eu mencionei anteriormente, é muito difícil, muito ingrato ter que fazer esse papel, e tem muito a ver também com a própria direção de atores, né, o que o diretor pediu pra ele fazer, como o diretor pediu pra ele se expressar, e o próprio texto, né, às vezes... Ali pros 2 primeiros episódios tinham situações que ajudavam muito mais ele a conseguir colocar esse Luffy pra fora do que no restante da série. You're one of us now, Laboon. We'll come back to you. That's a promise. Mas eu quero saber de você, o que você achou, né? Você achou isso do Luffy? Você não achou isso do Luffy? Você achou isso da série no geral? O que você gostou mais? O que você gostou menos? É um momento especial aqui, né? Lançamento de live action, assim como 3 anos atrás. Foi um momento especial, então a gente vai fazer mais vídeos aqui pontualmente, explorando ponto a ponto, né? Mas essa aqui é a minha percepção, o meu veredito dessa segunda temporada. É muito melhor do que a primeira, mas ainda tem espaço pra melhorar, o que é bastante positivo, né? A gente sabe que a terceira já tá vindo aí. E, pelo que me parece, o McKenny comentou numa entrevista que o Oda meio que definiu já onde ele quer que a série termine, o que me deixa com muitas pulgas atrás da orelha, porque se já tem meio que definido, provavelmente não vai ser nem um pouco tão grande quanto One Piece, e a gente pode estar numa quantidade boa de episódios, pode ser que a gente tenha, sei lá, umas 2 ou 3 temporadas, pode ser uma obra ali que vai ter um pedaço, uma jornada totalmente diferente da jornada original do anime, do mangá. Então, quero ver pra onde isso vai, e eu tenho certeza e tenho expectativas
expectativas de que cada vez mais vai melhorar, porque muitas das coisas que a gente comentou no nosso outro vídeo 3 anos atrás sobre a primeira temporada, nesse aqui a gente tá elogiando como acertos. Quem sabe na próxima esses detalhezinhos que a gente comentou aqui também e o que você sentiu como uma coisa meio esquisita possa estar correta, possa estar bonita, pode estar ainda mais grandiosa. Mas eu quero realmente saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E como sempre, assim como no anterior, tava me divertindo muito lendo os comentários do pessoal relatando seus familiares ou amigos que não tinham contato com One Piece ou que não têm contato com One Piece, mas a impressão que eles tiveram assistindo. Deixa aí seu relato. Agora, depois de ter visto tudo, o pessoal comentou do comecinho, agora deixe a segunda temporada inteira. E né, é pra isso que live action é feito, né? Que é pra tocar essas pessoas que não conhecem a obra principalmente. Então é muito bom saber o que elas andam sentindo. Se você é uma dessas pessoas, ou se você conhece uma dessas, não esqueça de deixar o seu relato aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Esse talvez vai dar treta. Mas vamos ver.